O que é o livro de Gênesis? Aqui está a resposta. Que tipo de livro é? Livro da Lei, ou Livro de Moisés, primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro da coleção judaica de 5 partes conhecida como Torá. Quem é o autor deste livro? Moisés é o autor tradicional deste livro. Gênesis é parte da Lei de Moisés. Qual era seu público? Moisés escreveu Gênesis para o povo judeu durante sua jornada de 40 anos no deserto na península do Sinai. Qual sua data? Escrito durante os 40 anos no deserto, aproximadamente de 1440 a 1400 a.C. Gênesis significa começo e este livro descreve os primeiros momentos da criação de Deus. Esta história então prossegue através do tempo em que a nação de Israel veio viver no Egito. Visão geral. Gênesis consiste em 50 capítulos, dando uma rápida visão geral da história da nação de Israel. Os primeiros 11 capítulos lidam amplamente com o mundo inteiro, dando uma explicação extremamente concisa do estado da humanidade como várias nações dispersas, divididas e caídas. Os 39 capítulos restantes focam na história da nação de Israel, levando até seu assentamento na terra do Egito antes dos eventos do livro de Êxodo. Os capítulos 1 e 2 descrevem a criação do mundo. Esses versículos são os únicos detalhes dados sobre todo o processo pelo qual Deus fez o mundo e toda a vida dentro dele, incluindo os seres humanos. Os capítulos 3 ao 5 explicam a queda do homem, causada pelo pecado de Adão e Eva. Isso inclui a tentação de Eva pela serpente, o assassinato de seu irmão, Abel, por Caim, e os primórdios da sociedade humana. Os capítulos 6 ao 9 descrevem o dilúvio, onde Deus extermina virtualmente toda a raça humana em resposta à sua perversidade generalizada. Apenas Noé e sua família imediata são poupados, em um recipiente de madeira projetado por Deus, a arca. Após essa catástrofe, Deus abençoa Noé e jura nunca mais destruir a terra com um dilúvio de água. Os capítulos 10 e 11 explicam a linhagem e a dispersão das nações humanas. Após o dilúvio, o homem tenta novamente desafiar Deus, em parte construindo uma grande torre. Em resposta, Deus confunde suas línguas e espalha o homem pelo globo, levando as diversas pessoas descritas na Tabela das Nações do capítulo 10. Os capítulos 12 ao 24 contêm a história de Abraão, originalmente chamado Abrão, que é o primeiro homem explicitamente chamado por Deus. Deus estabelece uma aliança com Abraão, prometendo fazer de seus descendentes uma grande nação e uma bênção para toda a raça humana. Ao longo do caminho, Abraão aprende a viver uma fé confiante. Isso é testado ao extremo pelo comando de Deus de sacrificar o filho de Abraão, Isaque, um ato que Deus realmente não permite que ocorra. Esta seção também inclui uma representação da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra por Deus. Essas cidades são marcadas para julgamento por uma longa lista de pecados depravados. Ló, sobrinho de Abraão, está vivendo em Sodoma e é resgatado por anjos antes que Deus faça descer fogo sobre a cidade. Os capítulos 25 ao 35 são compostos principalmente da história de Isaque, filho de Abraão, e do filho de Isaque, Jacó. Jacó planeja ganhar as bênçãos de seu pai, às custas de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Jacó foge de sua família para evitar a ira de Esaú e é fortemente disciplinado por Deus durante suas viagens. Ao longo do caminho, Jacó se torna muito bem-sucedido. Em um momento crucial, Jacó luta com Deus, ganhando tanto uma claudicação permanente quanto um novo nome, Israel. O capítulo 36 descreve os descendentes do irmão de Jacó, Esaú. Essas pessoas se tornaram os Edomitas.
Os capítulos 37 ao 50 relatam as origens das 12 tribos da nação de Israel, como parte da história de José, um dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, que mais tarde serão renomeados Israel, têm ciúmes do favoritismo de Jacó por José, bem como da sabedoria misteriosa e da capacidade de José de interpretar sonhos. Os irmãos vendem José como escravo no Egito, dizendo ao pai que o menino está morto. Enquanto está no Egito, o caráter único de José o faz passar por várias dificuldades, e ele eventualmente se torna o segundo em comando sobre toda a nação. Quando uma fome traz os irmãos de José ao Egito, em busca de comida, a família é reunida. Primeiro, porém, José testa completamente seus irmãos, humilhando-os por sua traição. A família de Jacó e os patriarcas das 12 tribos são salvos pelas ações de José, e eles se estabelecem na terra do Egito. Neste momento, Israel é bem-vindo e amado pelo Egito. Esses eventos preparam o cenário para a história do Êxodo, que ocorre vários séculos depois. Até lá, um faraó menos amigável terá escravizado a nação de Israel e verá a explosão populacional judaica como uma ameaça. Versículos-chave. Gênesis capítulo 1 versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma criatura vivente. Gênesis capítulo 3 versículos 14 e 15. O Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita és tu entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 6 versículo 5. O Senhor. Gênesis capítulo 7 versículos 20 e 21. As águas prevaleceram sobre os montes, cobrindo-os de 15 covados de profundidade. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, gado, animais selvagens, todos os répteis que se movem sobre a terra, e toda a humanidade. Gênesis capítulo 11 versículos 7 e 8. Venham, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. Então o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis capítulo 12 versículos 1 ao 3. Disse então o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, para que sejas uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te desonrarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 17 versículo 5. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque te fiz pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 19 versículo 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, do céu, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e todo o vale, e todos os moradores das cidades, e o que crescia na terra. Gênesis capítulo 35 versículo 10. E Deus lhe disse: teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Gênesis capítulo 41 versículos 38 ao 40. E Faraó disse aos seus servos: poderemos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se ordenará conforme as tuas ordens. Somente no que diz respeito ao trono serei maior do que tu. Gênesis capítulo 45 versículo 4 e 5. Então José disse a seus irmãos: chegai-vos a mim por favor. E eles se aproximaram.
E ele disse: Eu sou vosso irmão José, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos aflijais nem vos irriteis convosco por me terdes vendido para cá, porque Deus enviou-me adiante de vós para preservar a vida. Gênesis capítulo 50 versículos 19 ao 21. Mas José lhes disse: Não temais, pois estou eu em lugar de Deus? Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que muita gente fosse conservada em vida, como hoje se vê. Portanto não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos pequeninos. Assim ele os confortou e falou gentilmente com eles.